Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Leslie pegou a cadeira e a colocou ao lado da mesa. Essa cadeira em particular estava reservada para o filho que havia morrido há vários anos. A mulher acariciou carinhosamente o encosto da cadeira e ouviu a voz da filha dizer: "Mamãe, você está no seu repertório, você está no seu repertório há anos. Mamãe, você está no seu repertório, você colocou a cadeira de volta para o Harry. A senhora sabe que já é considerada um pouco estranha pelos seus conhecidos e vizinhos, que há tantos anos preparam uma cadeira para o Harry em todas as comemorações. Mamita, você sabe muito bem que Harry já se foi há muito tempo e que essa cadeira não o trará de volta à vida. Filha, isso me faz sentir melhor. É como se Harry estivesse conosco. Hoje é seu aniversário, e imagino que meu filho esteja feliz por você e se sente com todos nesta mesa. Vá se arrumar, os convidados chegarão em breve, e eu vou até o quarto de Harry para me sentar. Com certeza você se lembrará novamente. É só para isso que você vai lá, disse Betty, que tinha 19 anos hoje, com tristeza. Leslie não disse nada à filha, e a mulher caminhou silenciosamente até o quarto do filho, onde se sentou na cama e olhou para a mobília, que ela não havia tocado desde a morte do filho. Então, seu olhar recaiu sobre o livro da escrivaninha de Harry, e era uma coleção de poemas. A mulher sorriu involuntariamente, pois sabia que ele era o poeta favorito de seu filho e que ela lia seus poemas com frequência. Leslie virou o livro em suas mãos e pensou. Seus próprios pensamentos a levaram de volta no tempo. A mulher não resistiu às lembranças e lentamente começou a recordar sua vida, na qual houve muitos momentos felizes e eventos trágicos. Leslie nasceu no vilarejo e era a única filha da família. Seus pais a educaram com rigor. Quando Leslie terminou a 11ª série, ela disse à família que iria para a escola de formação de professores, pois desde criança sonhava em ser professora de literatura e língua russa. Os pais não se opuseram e abençoaram a filha, mas antes de partir, a mãe da garota, Kate, teve uma conversa séria com Leslie. A mulher disse à filha: "Você e seu pai vão estudar, e não em Gulki, portanto, seja boazinha para ter uma educação e não envergonhe a mim e a meu pai. Não olhe para os meninos, eles nessa idade só servem para uma coisa e você sabe do que estou falando. Mamãe, você sabe como eu sou quieto. Acho que nunca vou conhecer um garoto tão tímido quanto eu, então não se preocupe comigo. Tudo a seu tempo. E você encontrará seu próprio homem. O principal é manter sua honra, porque esse é o tipo de garota que eles procuram em uma esposa. Acho que você não vai perder a cabeça, pois seu pai e eu a educamos com rigor", disse Kate, de forma admoestadora. Logo Leslie entrou na faculdade e começou a aprender novas ciências. A garota estava interessada em aprender outros assuntos. Ela passava a maior parte de seu tempo livre lendo livros. Seus amigos do dormitório a chamavam de Honey Blair ou mordiscadora. A garota sabia disso, mas não se ofendia nem um pouco. Alguns meses de estudo, quando sua mãe ligou e disse que seu pai havia sido atropelado por um carro e morrido sem recuperar a consciência no hospital. A garota foi imediatamente para a aldeia, onde logo foi realizado o funeral. Leslie, juntamente com sua mãe, vivenciou em primeira mão a morte de um nativo e, após o funeral, a garota voltou para a cidade para estudar. Ela prometeu à mãe que ligaria para ela com mais frequência e, ao mesmo tempo, pediu que ela se cuidasse. Kate apenas acenou com a cabeça em resposta e arrumou o cabelo da filha. Leslie voltou para a cidade e continuou seus estudos. Um dia, suas colegas de quarto sugeriram que ela fosse ao cinema. A princípio, a garota recusou, mas as estudantes insistiram e ela aceitou. Depois do filme, as colegas de quarto decidiram passear um pouco. E foram abordadas por 3 rapazes para se conhecerem melhor. Leslie recusou terminantemente e disse às amigas que aquele era o fim do passeio e que ela estava indo para o dormitório. Ao ouvir isso, um dos rapazes se dirigiu à garota. "Por que você está com tanto medo? Nós só queremos caminhar e conversar, não há nada de errado nisso." A fala do rapaz, cujo nome era John, deixou Leslie constrangida, e ela inesperadamente concordou em caminhar.
Eles caminharam por um tempo e depois os rapazes acompanharam as moças até o dormitório. E aqui John pediu a Leslie um número de telefone, ela não recusou o pedido. O rapaz ligou no dia seguinte e marcou um encontro. E logo o casal já estava andando pela cidade. A garota ficou sabendo que o homem tem 26 anos e trabalha como carpinteiro. Leslie, por sua vez, lhe contou sobre si mesmo. E a partir daquele dia o casal começou a se conhecer. Uma semana depois de se conhecerem, John acompanhou a moça até o quarto e quis beijá-la. Leslie o afastou e disse: "O que pensa que está fazendo? Sem se conhecerem há 1 ano ou uma semana e já estão se beijando. O que há de errado nisso?" John, perplexo, perguntou e, de repente, deu um tapa na testa e, com um sorriso, continuou a falar. "Eu não percebi logo de cara. Entendo que você ainda é virgem, isso é maravilhoso. Na sua idade, faz muito tempo que as jovens não vão para a cama com rapazes. Sinceramente, você me surpreendeu. Não vou insistir." Alguns dias após o incidente, John propôs à garota que fosse para a casa dele. Leslie aceitou sem nenhum truque, especialmente porque gostava do rapaz. O casal entrou no apartamento, enquanto o homem começava a dar beijos apaixonados em Leslie. A garota tentou afastar o jovem e pediu que ele parasse. No entanto, John não deu ouvidos a Leslie e continuou com suas ações e, depois de um tempo, possuiu a hóspede contra sua vontade. Depois disso, a garota chorou em silêncio e se amaldiçoou por ter confiado em um homem. E o rapaz, nesse momento, sorrindo bastante e sem nenhum remorso, disse à sua companheira que realmente havia gostado de tudo. Depois dessas palavras, Leslie deu um pulo e exclamou em voz alta: "Que canalha você é! Você usou seu poder para satisfazer seu ego e sabia muito bem que eu ainda não tinha tido um relacionamento íntimo com um homem. Você não passa de um animal." A garota se vestiu rapidamente e pulou para fora do apartamento. Ela correu para o quarto e sonhou com uma coisa, em que seus colegas de quarto não estariam lá. Leslie não queria que suas colegas de quarto soubessem o que havia acontecido, por isso precisou tirar a blusa rasgada. Leslie teve sorte, pois as colegas de quarto não estavam no quarto, elas ainda estavam passeando. A garota pegou um roupão e correu para o chuveiro e, depois desse incidente, passaram-se 2 dias. Só então John ligou para Leslie e pediu que ela o encontrasse. Ela pediu discretamente que o autor da ligação não voltasse a ligar para ela e que esquecesse sua existência. As colegas de apartamento notaram que Leslie não estava mais saindo à noite com o escolhido. Os colegas de quarto perguntaram a ela por que havia parado de se comunicar com o rapaz. A garota não tinha nada a dizer, apenas que havia discutido com John sem mais reconciliação. Os colegas de classe tentaram descobrir o motivo do rompimento, mas Leslie não respondeu às perguntas. Um dia, a garota sentiu-se mal de repente. Ela estava com náuseas desde a manhã e achou que poderia ter comido uma torta estragada na cafeteria ontem. Leslie esperava que ela se sentisse melhor no dia seguinte, mas isso não aconteceu. Ao ouvir os sintomas, o médico sugeriu que a paciente fosse a uma clínica para mulheres. A moça foi ao ginecologista e o médico lhe disse que ela estava grávida. Leslie olhou horrorizada para a mulher de jaleco branco e disse: "Não pode ser. Não pode ser. Como pode estar grávida? Não pode ser. Como isso pôde acontecer? Estranho, minha querida, você estava na cama com um homem? E é muito comum nascerem crianças disso, portanto, não fique surpresa", disse o médico. A moça saiu da clínica perdida. Ela não sabia como se encontrava nessa situação. Seus planos não incluíam dar à luz um filho de um homem que ela odiava com toda a sua alma depois do incidente. Mas Leslie também sabia que os ginecologistas não aconselham a interrupção de uma primeira gravidez. A jovem entrou no quarto e se deitou na cama. Ela queria chorar, mas não havia lágrimas. A garota se deitou e pensou no que deveria fazer nessa situação. Ela percebeu que não tinha muito tempo para pensar, pois o médico lhe disse que ela tinha 1 mês para interromper a gravidez. Foi uma semana depois que Leslie descobriu que estava esperando um filho.
A jovem percebeu que precisava tomar uma decisão e decidiu ir para a aldeia passar alguns dias com sua mãe. Para isso, ela escreveu um requerimento para a universidade liberando-a dos estudos por uma semana e, no dia seguinte, partiria para a aldeia. Kate encontrou a filha com um olhar preocupado no rosto, pois ainda faltava um mês para o fim do primeiro ano. Assim que Leslie entrou na casa, a mulher imediatamente disse com severidade: "O que você quer dizer com isso?" "Mamãe, acalme-se. Vamos conversar com calma. Veja bem, estou grávida e tenho muito pouco tempo para resolver a questão. Não pergunte sobre o pai do bebê, ele é um canalha." "Sim, como pode? Veio para me envergonhar? Você trará isso para a bainha e o que as pessoas do vilarejo dirão, consegue imaginar? Pelo menos meu pai não verá a vergonha." "Eu não esperava que você fosse para a cama com um homem", disse Kate. "Mamãe, você entendeu tudo errado. Eu não queria fazer isso e o John fez." "Mãe, preciso de seu conselho sobre o que fazer agora, porque é minha primeira gravidez. Você pode me repreender, me chatear, mas não me afaste agora", disse a filha, chorando. Kate olhou para a filha com severidade por alguns minutos, mas depois não aguentou e a abraçou. A mulher percebeu que Leslie precisava ser apoiada agora, e que era tarde demais para repreendê-la, pois o passado não tinha volta. A dona da casa acalmou a filha o máximo que pôde e então lhe perguntou: "Como você se sente em relação ao bebê na sua barriga? Essa é a coisa mais importante agora e só mais tarde você terá de tomar uma decisão." "Mamãe, tenho uma nova vida na minha barriga e todos os dias estou ansiosa para que o bebê venha ao mundo. Tenho certeza de que será um menino." Você respondeu à sua própria pergunta sobre o que deve fazer em seguida. "E a cidade fofoca que você e eu sobreviveremos de alguma forma", disse a mulher e afastou furtivamente uma lágrima. Algum tempo depois, Leslie deu à luz seu primeiro filho. Ela deu à luz um menino forte, a quem deu o nome de Harry. A jovem estava indescritivelmente feliz por ter um filho. Ela se alegrou com esse acontecimento e com Katy, embora estivesse preocupada com sua filha, pois sabia como as pessoas tratavam as mulheres que davam à luz fora do casamento. Um ano depois do nascimento de Harry, a mãe de Leslie aconselhou a retomar os estudos. A moça rejeitou a ideia, pois não queria se separar de seu filho. Ela explicou à mãe dele que deixasse Harry crescer até os 3 anos de idade e, então, viriam a possibilidade de se formar. Logo o menino estava com 3 anos e Katy voltou a falar sobre a universidade. No entanto, Leslie novamente recusou a oferta. A garota contou à mãe: "Agora é necessário levar Harry para uma creche, para que ele tenha contato com outras crianças, e isso é um gasto desnecessário. A senhora mesma sabe que, se eu começar a estudar, mal conseguiremos pagar as contas, pois a senhora tem uma pequena pensão e eu receberei uma bolsa de estudos insignificante. Eu preferiria trabalhar como vendedor e começar a trazer renda para a família." "Mas você sonhava em ser professor e agora quer esquecer tudo isso." "Mamãe, agora tenho um filho e preciso cuidar dele. Amanhã vou matricular o Harry no jardim de infância e, ao mesmo tempo, vou dar uma volta pelas lojas para saber mais sobre o emprego", disse a filha. Depois de um tempo, Leslie matriculou o menino no berçário. Ela não conseguiu um emprego em uma loja, pois não havia necessidade de vendedores. Leslie estava feliz com esse emprego, pois não era fácil encontrar trabalho no vilarejo. 6 meses se passaram. A jovem carregava as correspondências, à noite, cuidava do filho e ajudava a mãe nas tarefas domésticas. Kate percebeu que a filha se dedicava apenas ao filho e não pensava em sua vida pessoal. No entanto, a aposentada percebeu que seria difícil encontrar um marido para Leslie no vilarejo e, assim que começou uma conversa sobre esse assunto, ela disse à menina: "Você leva uma vida isolada. Você foi convidada para a festa de formatura e encontrou um motivo ridículo para recusar. Filha, você tem que pensar em si mesmo e o Harry precisa de um pai. Sei que é difícil encontrar um bom homem no vilarejo, porque os homens decentes estão casados há muito tempo e só restam os bêbados. Sugiro que vá para a cidade, consiga um emprego como vendedor e alugue um apartamento, e talvez encontre felicidade lá. Eu ficarei na cidade com Harry até você se estabelecer."
Já pensei nisso, mas não quero deixar meu filho. E como você vai se virar sozinha aqui, com um garotinho e um pomar? Não se preocupe comigo, sou forte. E você tem que agir, porque a vida é uma coisa que não para, e seus anos passarão em um instante, disse a velha senhora com tristeza. Leslie não discutiu e, depois de algum tempo, partiu para a cidade. A moça alugou um apartamento de um quarto na periferia da cidade e conseguiu um emprego em uma pequena loja. Ela logo levou seu filho com ela. Leslie ficou feliz por ter dado ouvidos à mãe, pois na cidade pelo menos podia ir a algum lugar com Harry nos fins de semana, ao passo que no vilarejo não havia esses privilégios. 5 anos se passaram enquanto a jovem vivia em um novo lugar. Durante esse tempo, o menino já tinha ido à escola e praticado no clube de xadrez. Durante esses anos, Leslie não conseguiu organizar sua vida pessoal. Os homens tentavam cortejar a moça, mas somente quando se tratava de intimidade, ela imediatamente rompia todas as relações. Leslie percebeu que tudo aconteceu porque John, em determinado momento, a pegou à força e ela não consegue esquecer os sentimentos desagradáveis que teve depois daquele dia. E mais uma vez, quando Leslie veio visitá-la, a aposentada lhe perguntou: "Você mora na cidade há tantos anos, e nenhum rapaz tentou cortejá-la? Você não é feia e tem uma bela figura, então por que não escolhe um homem digno para se casar com você?" "Mamãe, há pretendentes, mas eu não estou pronta", disse a jovem e contou à mãe o verdadeiro motivo pelo qual ela não consegue manter um relacionamento com um homem. Kate, ao ouvir isso, olhou atentamente para a filha e disse com tristeza: "Se na sua vida você teve um péssimo homem, então não deve comparar todos os homens no mesmo pente. Parece-me que você ainda não conheceu um homem que a faça pensar somente nele. Talvez você tenha razão em não se atirar ao primeiro homem que encontrar." Alguns anos se passaram depois dessa conversa, e Leslie estava voltando do trabalho quando recebeu um telefonema. Era a vizinha de sua mãe, que disse que Kate havia sido levada para o hospital distrital com um ataque cardíaco. A jovem gritou e agradeceu à pessoa que ligou, acelerou o passo para ligar para o chefe em casa e pedir que a deixasse ir à cidade por alguns dias, e estava tão empolgada que não percebeu como pulou na estrada, onde não havia faixa de pedestres. E então ela ouviu o barulho dos freios e a voz indignada do motorista, que lhe disse: "Mocinha, você já teve o suficiente da vida? Só mais um pouco e sob as rodas batidas, o que está pensando?" Leslie olhou assustada para o estranho e tentou se desculpar, mas só conseguiu dizer algo ininteligível. O homem olhou para a garota com incompreensão e disse: "Você é surda e muda?" "Eu posso falar, só estou muito assustada", respondeu a mulher fracamente. "Na verdade, eu também estava um pouco assustado, porque não é todo dia que tenho garotas bonitas se jogando sob minhas rodas." "Tudo bem, entre no carro, eu a levarei para onde precisar ir." "Não quero que você cause um ataque cardíaco em outro motorista", disse o estranho com mais delicadeza. A garota queria recusar a oferta, mas o interlocutor lhe lançou um olhar severo e a ameaçou com o dedo indicador, como se fosse uma garotinha que tivesse feito algo errado. Foi esse gesto que, de alguma forma, fez Leslie obedecer. E assim que entrou no carro, ela chorou de repente e contou ao homem o que havia acontecido com sua mãe. O estranho ouviu a passageira em silêncio, pegou um lenço e o entregou à garota. A jovem agradeceu e lhe deu seu endereço. O motorista acenou com a cabeça e partiu, enquanto Leslie amassava o lenço nervosamente em suas mãos. O homem percebeu isso e disse com uma voz calma: "Acalme-se. Sua mãe vai ficar bem, eu não digo nada. Agora vamos nos conhecer melhor. Meu nome é Anthony, mas você pode me chamar apenas de Anthony. Não se esqueça de me dizer imediatamente como vai chegar à sua aldeia amanhã." "Eu sou Leslie. Há um ônibus de manhã cedo, mas tenho de ir ao hospital local. E tenho muitas coisas para fazer hoje. Ligar para o trabalho e também informar a professora do meu filho que ele vai perder alguns dias de aula, não posso deixá-lo aqui sozinho", disse a mulher, sem saber por que estava dando a esse novo conhecido tantos detalhes sobre si mesma. "Faça suas ligações agora mesmo. Amanhã levarei você e seu filho pessoalmente para onde precisarem ir." "É meu dia de folga", disse ela.
Leslie olhou para o homem com incerteza e perguntou se a esposa dele se importaria se ele fosse levar uma mulher que ele não conhecia até a empresa dela. Anthony sorriu em resposta e disse que estava divorciado há vários anos e que, portanto, estava livre para fazer o que sua alma desejasse. Então, no mesmo instante, ele perguntou à moça se ela era casada ou não. Leslie balançou a cabeça negativamente. Logo o carro chegou ao seu destino. A moça agradeceu novamente ao motorista e quis sair do carro, enquanto o novo conhecido pediu que ela lhe desse seu número de telefone e lembrou que iria buscá-la com seu filho às 9 horas da manhã. Leslie concordou com o pedido do homem, agradeceu mais uma vez, e no dia seguinte, Anthony ligou no início das 8 horas e lembrou a mulher que logo estaria esperando por ela e seu filho perto da entrada. Depois de um breve telefonema, a moça, sorrindo, pensou em Anthony e nem mesmo entendeu por que aceitou tão facilmente ir com ele até a vila e depois até o centro do distrito. Ele lhe disse que trabalhava como motorista de táxi e que morava em um apartamento de 2 quartos herdado de seus pais. Ele tem 36 anos e sonha em formar uma família, mas não consegue. A garota sorriu com as últimas palavras de Anthony, pois, como ele, também não tinha tido sorte nos relacionamentos com o sexo oposto. No entanto, ela não disse isso em voz alta, mas perguntou ao motorista: "E por que você não tem sorte com as mulheres?" "Você faz uma pergunta delicada, moça. Vou respondê-la de alguma forma, mas não neste momento. É melhor me falar sobre você e seu filho." "Vejo que seu filho está ficando tão sério que nem sequer diz uma palavra", disse Anthony. A viagem de carro até a cidade levou várias horas. Assim que Leslie chegou em casa, ela se apressou em deixar as malas e foi até a casa do vizinho para saber tudo sobre a mãe. Leslie foi ver como estava sua mãe com Harry e repreendeu a paciente. Kate sorriu e pediu que ela não se preocupasse com ela, e perguntou o quanto a filha tinha vindo visitá-la. A jovem respondeu com sinceridade que ela tinha 3 dias de vida. A mãe suspirou tristemente e ofegou: Que pena que é tão pequena. Que pena que é tão pequena. E eu estou no hospital, não posso nem fazer bolos para o meu neto." "Mamãe, não se preocupe, se necessário, Harry e eu ficaremos com você, o principal é que você fique boa." Depois disso, Leslie e seu filho deixaram o hospital, onde Anthony os aguardava. O homem imediatamente disse que agora os levaria até a vila e que ele mesmo iria para casa, pois a estrada não era próxima. E então sugeriu que, assim que Leslie fosse para a cidade, ela deveria ligar para ele, que viria buscá-los. A jovem ficou feliz com a preocupação de seu novo conhecido, mas sentiu-se envergonhada pelo fato de Anthony estar ajudando-a e, naquele exato momento, Leslie deixou escapar, de forma desajeitada e sem jeito: "Eu devo ser estúpida, eu deveria agradecê-lo de alguma forma. Você desperdiçou gasolina e seu tempo. Quanto eu lhe devo por esse favor?" "Oh, mulher, você está louca? Está tentando me subornar? Eu estava fazendo isso pela bondade do meu coração, e você quase arruinou meu humor com sua oferta de dinheiro", disse Anthony com indignação ostensiva. A moça ficou constrangida com essas palavras e pediu desculpas. O homem riu e disse que só a perdoaria se ela lhe desse uma xícara de chá antes de ir embora. A moça sorriu e se ofereceu para ir depressa para a aldeia e logo Anthony partiu, pois a moça não queria se separar do homem. Ela passou o resto do dia pensando em seu novo conhecido, lembrando-se de como ele falava, como ele a olhava. Parecia que ela conhecia o homem há muito tempo. Alguns dias se passaram e Leslie estava prestes a voltar para a cidade. Ela estava pensando há muito tempo se deveria ou não ligar para o homem para que ele viesse buscá-la na cidade. E chegou à conclusão de que não valia a pena impor sua comunicação, já que durante esses dias Anthony não ligou para ela nenhuma vez sequer e não perguntou como ela estava a ponto. A jovem voltou para a cidade com a filha. A menina prometeu à mãe que a visitaria novamente em breve. Kate deu um beijo de despedida no neto e na filha e disse-lhes que aguardaria ansiosamente a chegada deles. Leslie voltou para a cidade e sua vida continuou. Todos os dias, ela olhava com tristeza para a tela do telefone e secretamente ansiava por uma ligação de Anthony. Mais uma semana se passou, e então a segunda semana terminou e a garota não esperava que ouviria pelo menos mais uma vez a voz desse homem. De repente, à noite, a ligação tocou. Era Anthony.
que falou imediatamente. Oi. Não me diga que está com raiva de mim. Eu não liguei porque estava no hospital com asma e não queria estressá-la. Percebi que, se você descobrisse, iria querer vir me ver e teria de atravessar a cidade, e eu não podia deixar isso acontecer. Agora me fale sobre a saúde de sua mãe. Ela está bem, não está? Foi uma coisa feia não comunicar a doença dela, não é assim que se faz. Mamãe já recebeu alta, meu filho e eu vamos visitá-la em breve. Ouço um tom de preocupação em sua voz, o que significa que ela tem pensado em mim. Estou muito feliz com esse fato, posso dizer com certeza que sua imagem também tem me assombrado todo esse tempo. Agora tenho uma proposta para você. Vamos enterrar o machado de guerra agora mesmo e você me convidará para visitá-la, onde teremos uma conversa agradável durante uma xícara de chá, disse Anthony com um sorriso. Leslie ficou tão feliz ao ouvir a voz do homem que aceitou de bom grado e o convidou para visitá-la. Anthony chegou com um buquê de flores e um disco de um filme fantástico para Harry. O convidado entregou o presente ao menino e disse baixinho: "E não sei o que eles dão aos meninos." Não sei o que dão aos meninos nesses casos, então trouxe um disco. Na verdade, não sei se você gosta desse gênero ou não. Não tenho nenhum lugar para vê-lo, respondeu Harry, envergonhado. Eu não tinha pensado nisso, era o que eu estava pensando. Tudo bem, sou seu convidado esta noite e amanhã o convidarei para minha casa de solteiro. O que você acha da minha ideia? Disse o homem. Isso cabe à mamãe decidir. Eu não tomo essas decisões, disse Harry. Daquele dia em diante, Anthony passou a ligar para Leslie com frequência e a se interessar por seus assuntos. O homem vinha visitá-lo de vez em quando, trazendo doces. E logo a mulher e seu filho estavam visitando a casa de Anthony. O tempo foi passando imperceptivelmente e um dia o homem ofereceu à moça que passasse a noite com ele. Leslie entendeu perfeitamente o que estava acontecendo e estava pronta para esse passo, pois amava aquele homem de todo o coração. E ela ficou. Anthony se encontrou com a escolhida por 2 meses. Ele percebeu que a moça estava esperando um pedido de casamento dele. Leslie havia insinuado isso muitas vezes. E quando houve novamente uma conversa sobre relacionamentos futuros, o homem disse: "Você sabe muito bem que eu a amo e amo você. Você sabe muito bem que eu amo você e seu Harry, que considero meu filho e ficaria feliz se ele me chamasse de pai. Quero muito criar uma família completa, mas há uma coisa que me impede de fazer isso. E não posso me tornar bonito na sua frente agora." Você é casada? Não, querida. Eu não menti para você sobre isso. Eu lhe disse uma vez que queria uma família, mas não está dando certo. Então, aqui está o motivo. Você é uma mulher e quer ser mãe novamente em breve. Mas não pode fazer isso comigo porque não posso ser pai por motivos de saúde. Meu casamento também acabou por esse motivo, disse Anthony, cabisbaixo. Leslie, ao ouvir isso, abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo. A notícia a chocou, porque ela realmente queria ser mãe novamente do homem que amava e, agora, depois das revelações do escolhido, ficou claro que isso era impossível. O fato de você ter me contado a verdade, eu lhe agradeço. Agora me escute. Como você trata Harry como um filho, nós já temos um filho juntos. Sei que você gostaria de ter o seu próprio filho, mas como o destino decidiu do seu jeito, não há nada que você possa fazer. Saiba que eu o amo e não amo ninguém além de você. Agora gostaria de saber se você me pedirá ou não em casamento. Eu lhe peço para ser minha esposa, você aceita? Não preparei um anel para a ocasião, mas isso pode ser providenciado. Amanhã iremos à joalheria e compraremos um anel de noivado. Parece-me que você tem estado entre as garotas, disse o amante, que não esperava tais palavras de uma mulher, ele estava grato por tudo naquele momento. Logo o casal assinou o contrato e Leslie se mudou com o filho para morar com Anthony. O casamento da mãe de Harry foi levado a sério, pois o menino gostava do homem. Eles aprovaram a união da filha com a mãe de Leslie. Alguns meses após o casamento, Anthony conversou com Harry sobre a igreja. E o menino disse ao padrasto que não era batizado.
O homem olhou para o menino com surpresa e depois perguntou à esposa por que ela não o havia batizado até então. Leslie hesitou em responder e não disse nada. E então Anthony sugeriu o seguinte: meu raio de sol, e afinal de contas, nosso filho quer ser batizado, vamos providenciar isso para ele. Eu até tenho um presente para ele. E com essas palavras o homem tirou da cômoda uma cruz de prata, que entregou à esposa. Leslie pegou a joia e disse com interesse: como ela é sólida e foi feita de uma maneira incomum, por que você não a usa? Não gosto de usar essas bugigangas. A cruz foi dada a mim por meu pai e é feita à mão. Nós a daremos ao Harry quando ele for batizado, não concorda? Se você e Harry já conversaram sobre isso e chegaram a um acordo, por que precisam do meu consentimento? É claro que não me importo, disse ele com um sorriso. Um mês depois, Harry foi batizado e, na igreja, Leslie viu seu marido olhando para um casal desconhecido com uma filha. A mulher percebeu imediatamente que seu marido, ao ver o bispo batizar o bebê, ficou triste em um instante. Naquele momento, Leslie percebeu que o escolhido sonhava com uma filha. Quando voltaram do batismo, a mulher encontrou o momento certo para iniciar uma conversa com o marido sobre filhos. O homem, ao ouvir o tema da conversa, ficou triste e, em voz baixa, disse: você me disse que tínhamos um filho e que não precisávamos de mais ninguém. Por que está falando sobre isso agora? Eu vi seu olhar para a moça na igreja e não sou uma pessoa estúpida e entendi por que você está olhando para ela daquele jeito. Você e eu temos uma saída. Mas primeiro tenho que falar com meu filho, porque também temos que levar em conta a opinião dele. O que mais você tem em mente? Disse o homem perplexo, olhando seriamente para sua esposa. Proponho acolher uma menina do orfanato. Mas não muito pequena, pois não quero que haja uma grande diferença entre as crianças. E não vamos adiar isso por muito tempo. Falarei com Harry amanhã, acho que ele não se importará, e depois iremos ao orfanato, e então o destino decidirá quem será nossa filha, disse a mulher com um sorriso. O homem ficou em silêncio por um momento, depois abraçou a escolhida e lhe disse que tinha a melhor esposa do mundo e que estava orgulhoso disso. No dia seguinte, Leslie falou com Harry, que ficou um pouco confuso com a conversa. Mas logo o menino acrescentou que seria bom se ele tivesse uma irmãzinha. A mulher abraçou o filho e disse-lhe, feliz, que ele estava crescendo e se tornando uma pessoa gentil e agradável. Alguns dias depois, o casal já estava no orfanato e olhou para os bebês. Leslie foi imediatamente atraída por uma menina de 5 anos, que se destacava das outras crianças e olhava para os colegas com um ar adulto. A mulher perguntou à professora sobre a menina, que lhe disse que seu nome era Betty e que ela estava aqui há cerca de um mês porque sua mãe havia sido destituída de seus direitos paternos e não havia outros familiares. Leslie se aproximou da menina e a cumprimentou calorosamente. A menina respondeu ao cumprimento e olhou para a mulher com seriedade. Leslie percebeu imediatamente que aquela era a criança que ela queria adotar, notando inclusive que Betty tinha uma verruga como a de Harry acima do lábio direito. O homem abraçou sua esposa calorosamente e sussurrou para ela que agora era a hora de agir e reunir a documentação adequada para a adoção. A mulher entregou à criança os doces que ela e o marido haviam comprado especialmente e pediu que ela compartilhasse a guloseima com os outros cuidadores. E, antes de ir embora, Leslie prometeu a Betty que logo a levariam para morar com eles. Depois de um tempo, o casal adotou a menina. Harry aceitou a nova integrante da família de forma amigável e até disse à mãe que Betty parecia uma marca de nascença para ele. O casal, ao ouvir a resposta do filho, riu alegremente. Kate estava ciente da decisão da filha e do genro de adotar uma menina. E quando isso aconteceu, a senhora idosa parabenizou sinceramente o casal. No entanto, a alegria da família não durou muito, pois 6 meses após a adoção da menina, a mãe de Leslie morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Os cônjuges lamentaram a perda de seu ente querido. Kate foi enterrada ao lado do marido, e a aposentada chegou a fazer um pedido à filha durante sua vida. O tempo passou lentamente e logo Harry completou 13 anos. E aqui Leslie conversou com seu esposo sobre a ampliação do espaço da casa. Anthony ficou surpreso com o assunto e perguntou por que era necessário abordar essa questão agora.
A esposa sentou-se em frente ao marido e disse em tom de admoestação: Você não percebe que temos filhos de sexos diferentes que estão crescendo e devem ter seu próprio quarto separado? Harry já é um adolescente e Betty será em breve. É que eu tenho a casa da minha mãe na cidade, e preciso vendê-la e gastar o dinheiro em uma troca de apartamento. Moraremos em um apartamento de 3 quartos, você e eu ficaremos com a sala de estar e as crianças ficarão com um quarto, e acho que é uma boa opção. Por que precisamos de uma casa no campo se não vamos morar lá? Você é muito avançado. Sou mais velho que você, mas não olho para o futuro. Você decide, já que a propriedade é sua. Camaleão. Vamos dividir a propriedade agora? Nós dividimos essa casa, eu só quero que as crianças vivam confortavelmente, por isso sugeri essa opção, a mulher riu. E logo Anthony colocou a casa à venda. O casal conseguiu vender a propriedade apenas 6 meses depois. E então eles encontraram uma opção com pagamento adicional e trocaram o apartamento de 2 quartos por um apartamento de 2 quartos. As crianças ficaram especialmente felizes com isso. No início, Betty estava sempre no quarto do irmão, pois ficava entediada sem Harry, e ele, por sua vez, não se opunha. O tempo foi passando lentamente, e as crianças foram crescendo. E Leslie viu o cuidado com que Harry cuidava de sua irmã. Nessas ocasiões, a mulher sempre se voltava para o marido e lhe dizia que nunca havia se arrependido da adoção. O homem apoiava sinceramente a esposa e lhe dizia: Você é a mulher mais sábia do mundo e sempre encontra uma saída. Nós não tínhamos uma filha e agora temos uma filha, e tudo isso graças a você. E vejo que Harry também ama sua irmã. Você e eu temos filhos maravilhosos e deixamos que eles cresçam e se tornem pessoas decentes, para que você e eu, no futuro, não tenhamos que corar por eles diante da sociedade. Os anos se passaram e Harry se formou na escola e entrou em uma instituição de ensino superior para estudar marketing. O garoto, quando ainda estava na 10ª série, escolheu esse curso. Os pais não se opuseram à decisão do filho, pois acreditavam que o próprio Harry deveria escolher quem ele queria ser no futuro. E agora Harry já havia terminado seu 2º ano de estudo, quando chegou em casa em um estado de espírito pensativo. Isso não foi escondido de sua mãe, que perguntou ao filho o que havia de errado. O garoto disse que queria conversar com eles hoje, mas sem a presença da irmã. Leslie ficou surpresa com o fato, pois Harry nunca escondia nada de Betty e eles eram muito amigos. Naquela noite, a mulher chamou o marido ao quarto do filho. Eles se sentaram na cama e Leslie pediu a Harry que iniciasse a conversa. O menino ficou em silêncio por um tempo e depois, com um sobressalto, disse: Mamãe e papai, estou apaixonado e pedi essa garota em casamento hoje. Ela ainda não disse sim, mas sei que dirá. O que vocês acham de seu filho se casar em breve? É uma grande surpresa, Anthony riu e depois acrescentou. Não é segredo para mim, pessoalmente, que você está apaixonado. Você não voltou para casa várias vezes nos últimos 2 meses. Fui eu quem encobriu sua ausência para minha mãe, dizendo que você estava ocupado com seus estudos e que não deveria ser incomodado. Eu não queria que sua mãe se preocupasse quando você estava tendo casos e não dormia em casa. Leslie olhou para o cônjuge e depois para o filho com uma falsa indignação, depois não aguentou e começou a rir. Seu pai e Harry olharam para a mulher com perplexidade, e Leslie riu ainda mais com a cara de surpresa de seus parentes. E só depois de alguns minutos ela conseguiu dizer: Vocês são conspiradores loucos. Sim, eu sabia que Harry não tinha ficado em casa, como Betty havia me dito, que tinha passado pelo quarto dele várias vezes no meio da noite. Sim, só que Harry não estava lá. Mas você tem que admitir que a filha é uma verdadeira espiã, e ela descobriu que o irmão estava apaixonado, porque encontrou uma foto de uma garota com uma inscrição no verso, Vamada. E percebi que Harry se tornou misterioso, sempre pairando nas nuvens. E esse é um estado que só as pessoas apaixonadas têm. Harry baixou os olhos para o chão, envergonhado, depois dessa mensagem. E então disse surpreso que não esperava que sua irmã fosse tão rápida. Seus pais riram quando ouviram isso. E Leslie acrescentou que Harry queria esconder essa conversa de sua irmã, quando ela já sabia tudo sobre tudo.
E então a mulher colocou uma expressão séria no rosto e perguntou: Você fez uma proposta, mas não quer apresentar sua esposa? E, em geral, você percebe que o casamento é um passo sério, não uma brincadeira. Mamãe, eu entendo tudo isso e venho pensando nisso há muito tempo. E antes de iniciar esta conversa, pensei muito sobre isso. Eu amo essa garota e quero viver com ela por toda a minha vida, por exemplo, como você e meu pai fazem. Bem, filho, gostei da sua resposta, mas gostaria de conhecer a pessoa que você escolheu antes de galopar até o cartório para acompanhar a valsa de Mendelssohn, disse a mãe ao filho. Depois dessa conversa, uma semana se passou e Harry anunciou aos pais que levaria a noiva para conhecê-lo hoje. Leslie repreendeu o filho sem piedade por não ter avisado com antecedência sobre tal evento. Harry abraçou a mãe e disse a ela que não queria fazer uma festa de lançamento luxuosa. Naquele mesmo dia, a apresentação foi realizada. Leslie lançou olhares furtivos para a futura nora. A garota, cujo nome era Selena, comportou-se com naturalidade, o que agradou a proprietária. O chefe da família também olhou para a convidada e, de passagem, piscou para o filho. Harry entendeu perfeitamente que seu pai aprovava sua escolha. Leslie decidiu falar a sós com o marido após a reunião. Ela perguntou a opinião do marido sobre a futura nora, e ele respondeu que, à primeira vista, a moça é decente e não se faz de rainha. A esposa ouviu a resposta e concordou plenamente com a escolhida, e então, com um sorriso, disse: Já que você e eu aprovamos o futuro parente, teremos de arranjar dinheiro para o casamento. Teremos de pedir dinheiro emprestado a alguém, já que não economizamos com você, minha querida. E eu quero ter um casamento com o qual meu filho fique feliz. Portanto, faremos um empréstimo. Não se preocupe com o dinheiro, querida. No entanto, a ida ao cartório teve de ser adiada, porque Selena caiu desajeitadamente na rua e quebrou o braço. A moça se recusou terminantemente a se casar com o braço engessado. Leslie entendeu perfeitamente a futura nora. Quem quer brilhar em um vestido de noiva com um gesso no braço? Já faz cerca de um mês que Selena quebrou o braço. E agora o gesso foi retirado e Harry chamou sua amada de volta ao cartório. Dessa vez, a moça pediu novamente o adiamento do casamento. Tudo porque seus pais queriam ir para o mar e levar a filha com eles. Selena não se opôs a essa viagem, o que foi dito por seu escolhido. O jovem ficou chateado com o fato de o casamento ter sido adiado novamente. A mãe de Harry percebeu que o filho chegava em casa sempre de mau humor, e já sabia o motivo da irritação do rapaz. A mulher tentou acalmar Harry com palavras. Não se preocupe tanto, a Selena não se recusa a se casar com você, apenas entenda que você deve ir para o mar e relaxar para não cair em desgraça todo ano. Mamãe, ela vai para lá por um mês e eu quero estar lá com ela. O que a impede de fazer isso? Perguntou Leslie, perplexa. Eu tenho uma semana de aula e a Selena vai embora depois de amanhã. Isso não é possível, disse Harry com tristeza. Isso também é um problema. Venha com sua namorada alguns dias depois e você poderá tomar sol, disse a mãe ao filho. Harry franziu a testa para o chão e não disse nada. Leslie perguntou novamente o que estava incomodando Harry agora. O garoto disse calmamente que a viagem era uma questão financeira. A mulher acariciou as franjas onduladas do filho e disse: Quanto ao dinheiro, não se preocupe, ainda íamos pedir um empréstimo para o casamento, e agora vamos pedir mais um pouco, com a expectativa de que você descanse antes dos eventos emocionantes e antes do próximo ano letivo. E logo o casal, junto com a filha, levou Harry para o resort. A esposa deu instruções ao filho antes de partir, e a irmã pediu ao irmão que levasse lembranças. O chefe da família também disse algumas palavras de despedida e o menino embarcou no ônibus. Leslie não sabia então que estava levando seu filho para uma viagem dolorosa. A mulher sentia uma certa ansiedade em sua alma, mas atribuía essas preocupações ao fato de nunca ter se separado do filho por tanto tempo. Passaram-se alguns dias até que Harry partisse. Leslie não encontrou alojamento, pois o rapaz havia prometido avisá-la imediatamente de sua chegada. O marido da mulher viu que a escolhida não estava com humor para brincadeiras e decidiu acalmá-la. Você está muito irritada.
Mas o cara não atende o telefone, não precisa adivinhar. Ele veio aqui, abraçou sua amada e esqueceu de ligar para os pais. E para manter você e eu fora do caminho dele, ele desligou o telefone. Harry voltará a ficar online em um dia. Não estou me sentindo confortável, querida. Eu estava preocupada quando o vi sair, mas agora não estou mais. Harry não poderia se esquecer de nos ligar. Você sabe que ele é um rapaz muito prestativo. Vai dar tudo certo. Assim que ele ligar, vou lhe dar uma bronca por preocupar tanto a mãe, disse ele suavemente à esposa e a abraçou calorosamente, beijando-a no rosto. Mas alguns dias se passaram e Leslie não aguentou e ligou para Selena. No entanto, a moça lhe informou que Harry não a havia procurado. Com essas palavras, a mulher quase deixou cair o telefone, pois não conseguia entender onde seu filho estava naquele momento. Leslie estava enlouquecendo com pensamentos de que algo poderia acontecer com seu filho. E depois de esperar mais um dia, ela recorreu à polícia com um relatório de pessoa desaparecida. A mulher ligava para Selena várias vezes por dia, mas a moça não sabia para onde Harry havia desaparecido. E na ligação seguinte, a futura nora disse a Leslie que seu filho havia se tornado um covarde. A pessoa que ligou questionou Selena, mas ela desligou. Beth estava presente na conversa e ouviu tudo. A menina pediu à mãe que se acalmasse e disse baixinho: "Eu sei por que Selena o chamou de covarde. Eu sei por que Selena chamou seu irmão de covarde. Harry me disse antes de ir embora que sua namorada estava grávida. E acho que ela pensa que Harry a deixou." "Grávida como? Por que Harry não me contou, mas apenas você?" perguntou a mãe perplexa para a filha. Ao mesmo tempo, Leslie começou a ligar para Selena várias vezes, mas a garota desligou o telefone. Em seguida, a mulher enviou uma mensagem de texto: "Atenda o telefone, acabei de descobrir que você está grávida. Precisamos conversar, entenda que Harry a ama muito e nunca deixaria." Depois da mensagem, Leslie esperou por uma resposta, mas não recebeu nada. Os dias passaram voando e Harry continuava sem aparecer no complexo ou em casa. Leslie e seu marido bateram na porta da delegacia de polícia, mas as mãos estavam divorciadas. A mulher ligava com frequência para Selena, mas a garota teimava em não se comunicar. Leslie sentiu que estava enlouquecendo de preocupação com o filho. Ela pediu ao Todo-Poderoso que ouvisse suas orações. Entretanto, apesar das orações, um acontecimento doloroso bateu à porta de seu apartamento. Era uma ligação da polícia, pedindo que o casal fosse ao necrotério para identificar o jovem. Quando a mulher ouviu a notícia, pensou que algum canalha havia decidido fazer uma brincadeira com ela. Mas a voz de um homem ao telefone repetiu o que havia sido dito. E agora Leslie e seu marido estão no necrotério, e na frente deles está um corpo em uma maca. O patologista abriu o lençol e a mulher deu um grito de susto. Em seguida, ela se virou para o investigador ao seu lado e disse com firmeza: "Este não é meu filho. Este não é o meu filho. Sei que o corpo está queimado e é muito difícil de identificar. Mas o fato é que eles encontraram esses dois corpos no carro, um deles tinha uma cruz e era bastante incomum, não se pode comprar uma cruz dessas em uma loja. E mais uma coisa, não muito longe do carro havia uma bolsa, não havia nada de valor nela, apenas um caderno e uma foto de uma garota, no verso da qual estava escrito: Amada. Olhe para essas coisas, elas pertencem ao seu filho?" disse o homem de uniforme. Leslie, como em um nevoeiro, pegou a cruz e imediatamente reconheceu a joia. E então a mulher olhou para a fotografia, que mostrava uma Selena sorridente. E só então Leslie abriu o caderno, onde reconheceu imediatamente a caligrafia do filho, pois havia notado como os professores elogiavam Harry por sua bela caligrafia na escola. A mulher se sentiu desmaiar, agora desejava que sua consciência a deixasse e, quando voltasse a si, não seria nada. Leslie se virou para o marido, que permanecia com a cara fechada e incapaz de dizer qualquer coisa. Sua esposa gritou e seu marido a puxou para si ao mesmo tempo, e foi então que ela soluçou desesperadamente. Anthony levou a escolhida para o corredor, onde a sentou no sofá. O homem não conseguia encontrar palavras de conforto para a esposa, pois ele mesmo tinha um nó na garganta que não conseguia engolir.
Logo o investigador se aproximou do casal, deu um copo de água à mãe soluçante e foi gentil. Eu sei que agora não é o melhor momento para uma entrevista, mas mesmo assim eu queria fazer algumas perguntas. Não vamos fazer isso agora, não vê que minha esposa não consegue nem dizer 2 palavras? Vamos deixar a conversa para outra hora, disse Anthony em uma voz abafada. Foi somente no dia seguinte que Leslie conseguiu dizer como e para onde seu filho tinha ido, o que ele tinha com ele. Ao responder às perguntas do investigador, a mulher lhe perguntou involuntariamente: Meu filho foi parar nesse carro com outra pessoa dentro. Como é possível que Harry tenha ido do ônibus para o carro? Estamos trabalhando nisso. Não posso lhe dar respostas imediatamente, pois a investigação leva tempo. Seu filho tinha algum inimigo? Não. Harry é um homem bom e decente, e ia se casar com Selena depois do resort, disse a mulher, que mal conseguia conter os soluços. Então você tem certeza de que o homem no necrotério é seu filho? Harry usou a cruz de seu marido quando fez 18 anos e nunca mais atirou. Meu marido já havia me dado a cruz antes, mas não achamos que uma cruz tão grande fosse apropriada para um menino, soluçou a mãe aflita. Eu só queria lhe dizer que, se duvidar que seja seu filho, você pode usar um método alternativo de identificação, disse o investigador e começou a dar exemplos de como isso poderia ser feito. A mulher olhou para o policial com horror e gritou: Não preciso desses métodos alternativos. Vou colocar meu filho no chão, como deve ser. E certifique-se de encontrar esses bastardos também, quero olhar esses subhumanos nos olhos. Logo foi realizado um funeral, com a presença de muitas pessoas. Harry foi enterrado em um caixão fechado. O funeral do jovem contou com a presença de Selene e de seus pais. A garota ficou de lado, com as mãos juntas ao rosto, e só foi possível entender que ela estava chorando por causa dos ombros trêmulos. Quando começaram a baixar o caixão na sepultura, Leslie gritou e correu em direção ao caixão. A mulher não havia dado 2 passos quando caiu inconsciente. O marido chamou imediatamente uma ambulância e a infeliz mãe foi hospitalizada. Leslie recuperou a consciência poucas horas depois, e em um instante, o idoso Anthony se sentou perto dela. O homem acariciou gentilmente seu braço e pediu que ela se segurasse. A paciente perguntou fracamente o que havia acontecido, e seu marido respondeu: A senhora teve um ataque cardíaco. Agora não precisa se preocupar. Entenda, minha querida, que nós 2 perdemos nosso filho e que nunca mais poderemos tê-lo de volta. Mas eu lhe peço que suporte isso, pois não posso suportar a perda de outro ente querido. Você deve saber que temos outra filha que precisa muito de nós, portanto, controle-se e seja forte. Leslie ficou no hospital por 10 dias, período em que seu marido e sua filha a visitaram todos os dias. Selena só foi ver a paciente 2 vezes, e durante esse tempo, ficou sentada em silêncio. A paciente tentou falar com a garota, mas era como um trava-língua. Após a alta, Leslie foi ao cemitério pela primeira vez. Seu marido era contra a ideia, mas a mulher insistiu em ir sozinha. Assim que falou com o filho perto do túmulo, ela disse ao marido que agora era necessário falar com Selena e pediu a Anthony que a acompanhasse. Pouco tempo depois, os cônjuges estavam sentados na casa da garota, visitando-a. Leslie olhou com carinho para o filho. Leslie olhou com carinho para a namorada de seu filho e disse em voz baixa: Você e eu não tivemos a oportunidade de conversar antes, mas agora precisamos. Sei que carrega o bebê de Harry em seu coração. E esse bebê ainda não nascido é o nosso pedaço de felicidade e a lembrança de Harry. O convidado queria continuar falando, mas Selena se levantou no mesmo instante e interrompeu seu interlocutor com raiva. O que você acha que eu quero ser uma mãe solteira? Eu não vou ter esse bebê. Seria uma coisa se Harry estivesse vivo, mas ele não está. Não me diga agora que estou carregando um pedaço do seu filho e me diga que tenho que tê-lo. Pare com isso, garota, do que está falando, você vai mesmo abortar a gravidez? Perguntou uma Leslie perplexa, que não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Você entendeu tudo perfeitamente. Eu não preciso dessa criança, não estou pronta para criá-la sozinha. Tenho toda a minha vida pela frente e não vou estragá-la.
Mas Harry disse que você o amava, e agora você está dizendo coisas terríveis, disse Leslie, confusa. Não preciso de uma consciência pesada. Já tomei minha decisão e não quero mudar nada. Por favor, não volte a me procurar. Sinto muito por você, você perdeu seu filho, eu perdi meu amado homem, mas agora nossos caminhos se separaram, e você sabe por quê, gritou a garota histericamente. Você não sentia nada por nosso filho, como uma mulher apaixonada tentaria manter um pedaço de seu amante. Bem, não vou pressioná-la porque você já se decidiu. Vamos embora com meu marido e não vamos incomodá-la, disse a convidada em voz baixa e levantou-se da cadeira. O casal voltou para casa em silêncio. Leslie, depois de conversar com a moça, estava exausto física e mentalmente. O marido viu que a esposa estava deprimida e quis apoiá-la, mas ela o interrompeu com palavras. Temos que falar com Selena novamente. Temos de convencê-la a gestar o bebê e depois o adotaremos. É a melhor opção para a continuação da família. Querida, não é possível que aquela garota concorde com isso. Você viu como a Selena se opõe veementemente a essa gravidez. Ela tem que aceitar. Mas deveríamos pelo menos tentar falar com ela, pelo menos oferecer-lhe algum dinheiro. Fizemos um empréstimo para o casamento, então deveríamos usá-lo. Sei que nosso filho aprovaria, porque ele está sonhando com essa criança. Beth me contou tudo e até mesmo que Harry queria o primeiro filho, disse a mulher teimosamente e, no mesmo momento, pediu ao marido que desse a volta no carro e retornasse para a namorada do filho. Anthony não viu sentido em contradizer a esposa naquele momento e concordou com o pedido de Leslie. A garota, vendo que os pais de Harry haviam chegado, perguntou com raiva o que eles queriam dessa vez. Leslie descreveu sua oferta com uma voz confiante e, ao fazê-lo, não se esqueceu de mencionar a recompensa. Selena lançou um olhar de desprezo para os convidados e retrucou. É melhor vocês me pagarem uma indenização por danos morais, não oferecer dinheiro pelo nascimento de uma criança. Eu já lhes disse minha decisão e não vou estragar minha imagem. Sei que minhas palavras podem soar como um insulto, mas elas são verdadeiras. Não tenho mais nada a dizer a vocês, e com essas palavras a moça fechou a porta na frente do casal. Leslie ficou perplexa, pois não esperava uma recepção como aquela. E, no mesmo momento, a mulher começou a soluçar e a bater histericamente na porta com os punhos. Anthony agarrou a esposa e a apertou com força contra si, pois entendia que agora a pessoa amada estava sofrendo um forte choque, e também temia pelo coração doente da esposa, pois o médico o alertou que qualquer emoção por Leslie poderia se transformar em um ataque cardíaco. Anthony, com dificuldade, tirou sua esposa da entrada da garagem e a colocou no carro. O homem ligou o motor do carro e tentou se afastar da casa de Selena o mais rápido possível. E Leslie, cobrindo o rosto com as mãos, continuava a soluçar histericamente. Quando Anthony chegou em casa, imediatamente deu um sedativo para a esposa e só depois disso ela conseguiu aliviar a tensão nervosa. Uma hora depois, Leslie voltou ao marido para lhe contar sobre Selena. O chefe da família abraçou a esposa e prometeu falar com ela novamente, mas não hoje. A mulher deu um suspiro de alívio, ainda tinha esperança de que ela e o marido conseguiriam convencer Selena a dar à luz um bebê. Se Leslie acreditava nisso, Anthony não tinha ilusões. Embora o homem não acreditasse que conseguiria convencer a garota, ele a procurou um dia depois. O pai de Harry não se envolveu imediatamente em uma conversa sobre a gravidez. Inicialmente, ele mesmo tentou convencer Selena, mas o interlocutor levou cada palavra que ele disse na baioneta. E, literalmente, depois de 15 minutos de conversa, a moça, de maneira um tanto rude, disse: "Por que está dando voltas e voltas? Eu entendo perfeitamente por que você está aqui. Só que eu já lhe disse que não vou dar à luz. Daqui a um dia terei de ir ao hospital e peço que não me irrite. Então não tem como você mudar de ideia?" "Não", disse a moça e pediu ao hóspede que deixasse o apartamento. Anthony dirigiu para casa depois da conversa, deprimido, pois sabia que sua esposa estava esperando por ele e esperava que ele conseguisse persuadir Selena. O homem, como ele pensava, só deveria ter entrado no apartamento, pois Leslie correu imediatamente ao seu encontro.
O chefe de família olhou tristemente para sua esposa e ela imediatamente entendeu tudo sem palavras. A mulher se encostou desamparada no batente da porta e fechou os olhos. Anthony se aproximou ansiosamente da esposa e perguntou como ela se sentia. Mas a resposta foi o silêncio. Então o homem abraçou Leslie e disse suavemente: "Você, minha querida, seja forte. Sei que estamos nos sentindo mal agora, porque sobreviver ao próprio filho para os pais é a dor mais real. Mas acredite em mim, nosso filho, vendo como você está sofrendo agora, não aprovaria seu comportamento. Então, por favor, vamos ser fortes por nossos filhos." Com o passar dos anos, Betty cresceu e Leslie ainda visitava a polícia com frequência para ver se eles haviam encontrado aqueles canalhas. No entanto, os policiais apenas acenavam com as mãos e diziam que estavam trabalhando. Seu marido sempre dizia à esposa que era inútil visitar o investigador, pois o mais provável era que o caso do filho deles estivesse guardado em uma caixa distante. E chegou o aniversário da filha, que tinha 19 anos, e a esposa foi ao quarto do filho, onde se entregou às lembranças, segurando nas mãos a coleção de poemas preferida de Harry. A mulher foi interrompida de suas reflexões pela voz de sua filha, que estava espionando a mãe. Betty disse suavemente: "Mamãe, está na hora de irmos para a sala de visitas, os convidados estão se reunindo. Não se esqueça de que hoje é meu aniversário e eu tenho 19 anos. Sim, minha filha, estou indo. Eu estava pensando um pouco e perdi a noção do tempo. Vamos, querida, precisamos de algo para manter nossos convidados ocupados para que não fiquem entediados. Mami, nossa vizinha tia Maddie veio, e também sua amiga tia Rita, ela trouxe um buquê incrivelmente grande de rosas brancas e um ursinho de pelúcia muito fofo, como se eu fosse uma garotinha. E agora meus amigos ligaram e disseram que chegarão a qualquer momento. Portanto, a noite da memória está cancelada por enquanto", disse Betty afetuosamente, que há vários anos estava acostumada com o fato de sua mãe vir frequentemente a esta sala no feriado para relembrar sua vida. Leslie se levantou obedientemente e seguiu a filha até onde estavam os convidados. Seu marido imediatamente correu até ela, beijou-a com ternura e tirou de suas costas 2 buquês de rosas, um dos quais deu à filha e o outro à esposa. Leslie cumprimentou os convidados e se sentou à mesa. Logo chegaram os amigos e conhecidos de Betty, que já haviam se acostumado com o fato de que um lugar separado era sempre reservado para o falecido Harry. Todos os presentes estavam sentados, e o chefe da família bebeu de uma garrafa de branco e só queria fazer um brinde, quando a campainha tocou. A aniversariante olhou para os convidados e viu que todos os convidados que ela havia convidado tinham chegado. Ela deu de ombros e foi abrir a porta. Assim que abriu a porta, viu uma mulher mais velha que não lhe parecia familiar e disse seu sobrenome. Betty respondeu com surpresa que eram eles que moravam aqui. Ao mesmo tempo, a convidada estendeu um buquê de flores e uma pequena caixa de veludo e disse baixinho: "Posso pedir que feche a porta da frente? Posso pedir que feche a porta da frente e fale comigo no patamar?" A garota ficou surpresa com o pedido do estranho, mas concordou. Assim que Betty fechou a porta, um homem subiu as escadas em sua direção. Ela olhou para o jovem e caiu em um estado de estupor, pois diante dela estava seu irmão, só que mais maduro. A garota cobriu a boca com a palma da mão, horrorizada, para não gritar. Betty não conseguia acreditar em seus olhos e achou que era apenas um homem parecido com seu irmão. Por vários minutos, ela não conseguiu dizer uma palavra e, então, o silêncio foi quebrado por um estranho que disse: "Betty, eu a chamei expressamente para falar a parte de seus pais, pois sei que será um choque para eles ver o filho vivo que eles enterraram há alguns anos." "Sim, nós enterramos Harry há 5 anos, disse ela horrorizada, ainda em choque. "Entendo como é difícil para você aceitar a realidade dos fatos. Mas, por favor, me escute. O fato é que seu irmão está diante de você. E eu gostaria que você preparasse sua mãe e seu pai para o encontro", a desconhecida começou a dizer, quando foi interrompida por uma garota que se agarrou à garganta de Harry com as palavras: "Irmão, você está vivo. Isso não pode estar acontecendo. Nós o enterramos e 2 vezes por ano vamos vê-lo no cemitério com seus pais. Como posso entender tudo isso?" "Silêncio,
Dashenka, você vai agitar a casa inteira e não deveria fazer isso. Nem todo mundo tem um coração sadio, disse o jovem fracamente, mas a garota não ouviu e apenas repetiu seu nome em voz alta. O chefe da casa saiu ao ouvir a voz da filha e só queria perguntar a ela o que estava acontecendo ali, pois ele também estava paralisado de confusão. O homem viu sua filha abraçando um jovem que se parecia muito com o filho que eles haviam enterrado há algum tempo. Harry ficou parado sem saber como reagir àquela situação e, então, gentilmente afastou sua irmãzinha e disse a ela: Oi, papai, estou de volta. Acredite em mim, mas estou vivo. Com essas palavras, ele correu para abraçar o pai. Naquele momento, o proprietário ficou em silêncio como uma estátua e nem sequer tentou abraçar Harry. Ele, assim como Betty, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Estava horrorizado, pois ele e Leslie haviam enterrado o filho alguns anos antes e agora ele estava diante dele vivo e ileso. Harry, como se tivesse lido os pensamentos de seu pai, disse baixinho: Pai, eu estou. Temos apenas que preparar mamãe para a reunião. Vou tentar contar tudo, e agora me ajude. E antes que o jovem tivesse tempo de dizer isso, Leslie entrou no salão e disse: Que barulheira, há convidados esperando, e com essas palavras ela se apressou em abraçar Harry. A mulher não ficou nem um pouco surpresa com a chegada do filho, apenas beijou e acariciou seus cabelos, suas bochechas, seus ombros, ao mesmo tempo, disse-lhe: Você está de volta, meu querido. Esperei por você todos esses anos, nem mesmo sei por quê. Mesmo tendo enterrado seu corpo em uma cova úmida. Vamos lá, querida. Hoje é o aniversário de 19 anos de sua irmã e temos convidados à nossa espera. Sempre há uma cadeira na mesa para você, porque estamos esperando você. Mamãe, acalme-se, disse Harry, com a voz embargada, chocado com a reação da mãe. Seu maior medo era que sua mãe não conseguisse aceitar sua ressurreição do outro lado do mundo e tivesse um ataque cardíaco. Mas aqui a situação era completamente diferente, era como se sua mãe estivesse esperando por ele. Nesse meio tempo, Leslie arrastou o filho pela manga para dentro do apartamento, seguida pelo estranho, por Betty e pelo chefe da casa. E quando eles entraram na sala de estar, todos os convidados que viram quem entrou não contiveram as lágrimas. Os presentes no salão ficaram em silêncio e observaram enquanto Harry se sentava na cadeira que todos os anos sua mãe colocava para ele em qualquer comemoração. Ao mesmo tempo, Leslie gentilmente deslizou alguns aperitivos frios em direção ao filho e continuou a sussurrar baixinho: Vivo, querido. De volta para casa. Quando as primeiras emoções passaram, Harry apontou para a mulher que o havia acompanhado e murmurou levemente que era somente por causa dela que ele agora podia respirar, andar e, de modo geral, viver. A desconhecida ouviu a frase do jovem e, em tom de brincadeira, ameaçou-o com o dedo indicador. Mas Anthony não parou por aí, pois viu que seus parentes e convidados estavam esperando por sua história. O homem acariciou gentilmente a mão de sua mãe e beijou sua palma, e só então começou a contar sua história. Ele imediatamente disse que não poderia contar muito, pois não se lembrava de tudo. Todos ficaram paralisados com as palavras de Harry, esperando sua história, e o homem começou a falar. Assim que me despedi de meus pais e de minha irmã, entrei no ônibus para chegar à cidade onde minha noiva estava me esperando. Eu queria que o tempo passasse mais rápido, então peguei um detetive, mas não estava com vontade de ler um livro, então comecei a olhar pela janela. Depois de um tempo, fui abordado por um homem que gentilmente me perguntou para onde eu estava indo. Iniciamos uma conversa. Conversamos por cerca de 1 hora, quando, de repente, esse novo conhecido estremeceu com a dor em seu estômago. Perguntei-lhe como poderia ajudá-lo. Ele me pediu para pegar uma carona até sua aldeia. Ofereci-me para dirigir até a cidade mais próxima e ir ao hospital de lá. No entanto, o homem recusou, dizendo que isso acontecia com ele com frequência e que seria mais rápido chegar ao nosso vilarejo. Ele acrescentou que tem uma irmã que sabe o que fazer nesses casos e ligou para a parente. O novo conhecido prometeu uma recompensa por sua ajuda, que eu, obviamente, recusei. E, no mesmo momento, ele gemeu ainda mais.
Alguém presente lhe ofereceu comprimidos, o homem não os recusou e novamente me pediu para acompanhá-lo de volta para casa. Eu estava com vergonha de recusar, então aceitei. O motorista parou e nós saímos. Naquele exato momento, vi um carro estacionado nas proximidades, corri até ele e pedi ao motorista que nos levasse à cidade, descrevendo a situação do meu companheiro de viagem. O motorista assentiu sem virar a cabeça, sem sequer me dizer quanto eu teria de pagar pelo serviço. Naquele momento, isso não me pareceu estranho. Só notei que havia outro passageiro no banco de trás. Ele desviou o olhar quando olhei para ele, e o que vi em seguida foi como em um filme de ação barato. Gritei para que o novo conhecido me seguisse. O homem se afastou lentamente. E pensei que agora faria um acordo com o motorista para levar meu companheiro de viagem para a cidade sem mim, e continuaria minha rota pedindo carona e, se tivesse sorte, pegaria meu ônibus e entraria nele. E eu simplesmente me virei para o motorista do carro, pois de repente levei uma pancada na cabeça e, a partir daí, não me lembro de nada. E posso dizer com certeza que, se não fosse pela ajuda de uma mulher de bom coração, eu nunca teria visto todos vocês. Além disso, minha história pode ser contada por minha salvadora, cujo nome é Ariana, e com essas palavras Harry apontou para a companheira com quem veio. Todos os presentes olharam para a convidada, que estava sentada em silêncio, girando o garfo pensativamente. Harry chamou Ariana suavemente. A mulher olhou para ele com um sorriso e ele, por sua vez, disse-lhe que já havia contado sua versão da história e que agora era a vez dela. A convidada suspirou e olhou para a mãe de Harry, que estava enxugando as lágrimas. Ariana sorriu para Leslie e começou a narração. Tenho ouvido Harry me elogiar, mas isso é desnecessário. Ele deveria estar agradecendo a si mesmo por se esforçar para viver quando todos os médicos não podiam esperar que ele se recuperasse. Mas vou começar pelo principal, o trabalho como médico em um hospital. Um jovem chegou ao nosso departamento em estado muito grave, com um ferimento na cabeça. Como você deve ter adivinhado, era Harry, e posso lhe dizer que ele não tinha nenhum documento com ele. Harry ficou inconsciente por vários dias e depois entrou em coma. Nossa equipe médica havia perdido a esperança de que ele sobreviveria e estava prestes a desconectá-lo da máquina de suporte à vida. É preciso entender que manter uma pessoa viva dessa forma é muito caro, e ninguém estava pagando por isso. Então, surgiu a questão da desconexão, mas então aconteceu um milagre, não posso chamá-lo de outra coisa. Harry voltou a si e, com o passar dos dias, sua condição começou a se estabilizar. Ele logo recuperou a consciência e foi transferido para uma enfermaria normal, da qual eu era o responsável. Não sei dizer por que comecei a tratá-lo de maneira especial, provavelmente porque o garoto não se lembrava de sua vida, mas fiz o melhor que pude. Depois de um tempo, Harry se recuperou totalmente e estava prestes a receber alta. Foi aí que comecei a me preocupar com ele, porque ele era basicamente como uma criança, pois não sabia nada sobre si mesmo. E se ele recebesse alta, iria para um abrigo para sem-teto ou acabaria na rua, onde ficaria sem teto. E eu não podia permitir isso. Por isso, decidi acolhê-lo. Também posso explicar meu ato, porque o fiz. Houve também um acontecimento triste em minha vida. Há pouco mais de um ano, meu filho se afogou. E é possível que eu tenha apresentado Harry como meu filho, que por acaso ficou sem apoio. E foi assim que Harry veio para mim. E então começou o árduo trabalho de restaurar sua memória. Não vou sobrecarregá-los com termos médicos, mas apenas dizer que ele e eu trabalhamos nisso por um bom tempo. Tive de levar Harry a vários especialistas e logo os primeiros resultados apareceram. E então, dia após dia, continuamos a trabalhar em sua memória. E, no final, a imagem foi se formando peça por peça. Ainda há pequenas nuances das quais Harry não se lembra, mas são muito pequenas e é uma questão de tempo. Acho que agora que ele está na casa de seu pai, sua memória será completamente restaurada até os mínimos detalhes. E agora estamos em sua casa, ou melhor, o filho voltou para casa e eu vim visitá-lo. Bem, essa é basicamente a minha história. E vou lhe dizer logo de cara que você não precisa me agradecer por nada, você só vai me ofender dessa forma.
Não se esqueça de que sou médica e minha especialidade é ajudar as pessoas, e depois disso a mulher ficou em silêncio e voltou a olhar para sua pupila com um sorriso. Depois da história de Ariana, a mãe de Harry correu até ela e se ajoelhou, beijando as mãos da mulher. A convidada não aguentou e, em lágrimas, tentou levantar Leslie do colo enquanto dizia: Por favor, acalme-se. Por favor, acalme-se, tudo já passou e seu filho está com você. Você fez um milagre, se não fosse por você, não há como dizer o que teria acontecido com nosso filho. Há muito poucas pessoas como o senhor para cuidar de um estranho assim. Eu lhe peço que se acalme. Não se esqueça de que hoje você tem uma festa dupla, o retorno do filho pródigo e o aniversário de sua filha. E nós vamos comemorar esses dois eventos, disse a convidada com lágrimas nos olhos e imediatamente se voltou para Betty. Já deu uma olhada no presente do seu irmão? Harry escolheu esses brincos pessoalmente, ele me disse que você prefere joias de prata, então ele escolheu brincos de prata. Por favor, experimente-os, faça um favor a seu irmão. Betty, segurando a caixa em suas mãos, correu para o espelho do corredor. A garota tirou cuidadosamente os brincos e os colocou, depois saiu para o corredor e disse: Gosto muito dessas joias. Irmão, eu lhe agradeço e você, Ariana. Com essas palavras, Betty abraçou primeiro o irmão e depois a convidada. Em seguida, começou a discussão sobre o que havia acontecido com Harry. Os pais do garoto continuaram agradecendo a Ariana por seu filho, eles estavam prontos para idolatrar essa mulher que salvou Harry. E a convidada, em resposta, apenas disse que o pupilo se tirou do outro mundo. Logo a comemoração dos dois eventos terminou, e os convidados se dispersaram. Leslie gentilmente ofereceu a Ariana para ficar com eles e colocou o quarto de seu filho à sua disposição. E Harry, aos risos, disse na ocasião que teria apenas que passar a noite na cozinha. No entanto, a irmã ameaçou o irmão e a chamou, pois queria continuar cochichando com Harry. Quando o hóspede e as crianças foram para a cama, os cônjuges se isolaram na cozinha. Leslie se voltou para o marido, perguntando o que Ariane precisava, alguma forma de agradecê-lo. O homem assentiu e perguntou como agradecer. O homem assentiu com a cabeça e perguntou como fazer isso para não ofender a mulher. A mulher pensou a respeito e disse: Precisamos descobrir com Harry o que Ariane gosta e então poderemos descobrir o que podemos dar a ela. E tenho mais uma pergunta para você, tenho medo que meu filho pergunte sobre a Selena, ele sabe que ela estava grávida, o que vamos dizer a ele? A verdade, querida. Não podemos esconder isso agora. Ele tem que saber que aquela garota não o amava de verdade. E não vamos machucá-lo? E se isso fizer com que ele perca a memória? Disse a mulher, insegura. Amanhã vamos perguntar a Ariana, ela é médica e vai nos dar a resposta certa. E agora vamos para a cama, já é tarde e já ficamos muito nervosos hoje, disse o homem carinhosamente para sua esposa. Naquele momento, Betty estava conversando com seu irmão. Eles se lembraram de sua infância, de como eram travessos e sua mãe, tentando ser séria, os repreendia. O irmão e a irmã conversaram por um longo tempo, quando, de repente, Harry disse: Não vejo a hora de ter notícias da Selena. Foi constrangedor perguntar na frente dos convidados e de quem ela deu à luz. Eu estava esperando por essa pergunta há muito tempo. O que posso lhe dizer? Aquela garota não queria você de jeito nenhum. Selena abortou logo após seu funeral. Sua mãe e seu pai pediram que ela não o fizesse, mas ela disse que não queria ser mãe solteira. E a mãe dela até se ofereceu para dar à luz um bebê e depois levá-lo para que ela mesma o criasse. Mas sua esposa disse que não queria arruinar sua figura. Desculpe-me por ser tão direta, mas é melhor para você saber a verdade agora do que esperar por algo, disse Betty. Após as palavras da irmã, o garoto hesitou e Betty olhou para o irmão com pesar, pois sentia que o havia magoado com suas palavras. Mas a garota também não queria mentir para Harry. E quando a pausa se prolongou, a irmã disse calmamente: É difícil para você agora, mas o que eu deveria ter lhe dito nesse caso? Você fez tudo certo, irmã, e sou grata por isso. Vou superar isso, o principal é que estamos juntos novamente.
Há muitas garotas no mundo, olhei para suas amigas hoje, elas são bonitas, mas você, é claro, é a mais bonita, disse Harry. Mas você é muito bonito, não é? Disse Betty, rindo. No dia seguinte, Harry perguntou a seus pais sobre o carro queimado e seu suposto cadáver. Leslie contou ao filho tudo em detalhes, sobre suas idas à polícia e como o caso estava progredindo. O jovem ouviu a mãe e perguntou: quem foi a segunda pessoa morta? Filho, fomos informados de que se trata de uma pessoa desconhecida, disse Leslie com tristeza. Então irei à polícia hoje, porque estou vivo e temos que reabrir o caso. Esse tipo de ato não pode ficar impune, disse o filho com firmeza. E logo ele, guiado por seus pais e Ariana, estava sentado na sala do investigador, onde relatou que havia sido ressuscitado e como isso havia acontecido. O oficial da lei inicialmente ouviu o jovem e, em seguida, já o seu salvador. Investigador, Max, depois da história, coçou nervosamente a ponta do nariz, pois não esperava tal reviravolta. O homem então fez várias perguntas a Harry, que respondeu minuciosamente. Em seguida, o investigador questionou novamente Ariana. E só então ele disse: bem, agora, seu testemunho faz uma grande diferença. E acho que resolveremos esse crime muito em breve. Agora precisamos saber quem foi enterrado em seu lugar, bem como a identidade da segunda pessoa que foi enterrada como indigente. Teremos que fazer uma exumação, é a única maneira de esclarecer esse caso confuso. Harry ouviu o investigador e pediu para ser mantido informado, se possível. Max sorriu para o jovem e explicou que, assim que o crime fosse solucionado, ele mesmo notificaria Harry, mas, por enquanto, o policial não estava autorizado a tornar público o progresso da investigação no interesse do caso. Alguns dias se passaram, Harry voltou para casa e Ariana se apressou em retornar. Pouco antes de sair, Leslie estendeu um envelope com dinheiro para a mulher e pediu que ela o aceitasse. A hóspede ficou furiosa e disse severamente que não aceitava honorários por seu trabalho. Leslie chorou e perguntou apenas: mas como podemos lhe agradecer? Acredite em mim, meu marido e eu queremos fazer isso de todo o coração, mas não sabemos como. Não preciso de sua gratidão. Mas vou lhe pedir uma coisa. Tenho gostado muito de seu filho ao longo dos anos. Ele tem sido como um filho para mim. Deixe Harry me visitar de vez em quando, seria um prazer. Essa seria a minha maior gratidão. Mais uma coisa, posso ligar para você? Parece-me que não somos mais estranhos. Claro, ligue sempre que puder. E venha nos visitar, sempre ficaremos felizes em vê-la. E Harry virá vê-lo, porque ele o aceitou de todo o coração, disse ela com lágrimas nos olhos. 2 meses se passaram desde o retorno de Harry. O jovem logo voltou para a escola e continuou seus estudos. Quando Harry estava voltando dos estudos, parou de repente, olhou para uma menina com um carrinho de bebê e pensou que fosse Selena. O homem chamou suavemente a garota e ela se virou. De fato, Harry não estava enganado, era sua ex-noiva. A garota olhou com medo para o jovem e não conseguiu dizer nada. Harry se aproximou da garota e a cumprimentou, mas sua resposta foi o silêncio, pois Selena não conseguia dizer nada, estava atordoada. O homem percebeu claramente que havia chocado a jovem e, por isso, disse em voz baixa e clara: na verdade, sou eu, mas vivo e ileso. Vamos nos afastar e conversar, se você quiser, é claro. A moça, que ainda não havia se recuperado do choque, assentiu. Eles caminharam um pouco pela rua e acabaram no parque, onde se sentaram em um banco. Harry contou calmamente a Selena o que havia acontecido com ele, depois apontou para o bebê e perguntou: esse bebê é seu? Sim, é a minha filha Juliane, que logo fará 2 anos. Pouco mais de 1 ano depois que você foi enterrado, eu me casei, mas sem sucesso. Após o nascimento da minha filha, meu marido se afastou e agora estamos no meio de um divórcio. Ele está indo embora com sua amante e não tenho chance de impedi-lo. Não sei nem como viver sozinha agora com um bebê nos braços. É muito triste. Sinto muito por sua situação. Mas você ainda tem toda a sua vida pela frente, tenho certeza de que organizará sua vida pessoal.
E acredite em mim, o bebê não será um obstáculo, disse Harry calmamente. Talvez você e eu possamos nos ver novamente e tentar recomeçar? Talvez não seja tarde demais? Perguntou ela. Não, você e eu estamos nos separando como navios no mar. Você tomou sua decisão há muito tempo, quando meus pais pediram que você tivesse um filho e o desse para eles criarem. Acho que não precisamos mais falar sobre isso. Mas estou feliz por tê-la visto e por você ter aprendido o papel da maternidade, mas é triste que não tenha dado certo com seu marido, disse o homem, levantando-se rapidamente do banco e se afastando de Selena. Harry continuou caminhando e nem pensou em se virar, embora soubesse inconscientemente que sua ex-amante estava esperando por ele. Ao chegar em casa, o filho contou à mãe sobre seu encontro com Selena. Leslie, depois de ouvir isso, ficou pensativa e disse a Harry que provavelmente foi o Todo-Poderoso que deu uma lição na garota e acrescentou que sentia pena dessa pessoa e desejava sinceramente que ela fosse feliz no futuro, mas não com seu filho. Harry, assim que ouviu isso, disse: Selena é uma fase da vida que já passou. Percebi que ela não me amava, e sou grato à minha irmã por Betty ter me informado de tudo sem segredos e sem enfeites. E você, mamãe, não se preocupe, você ainda terá netos, mas não sei quem será o primeiro a lhe dar essa felicidade, minha irmã ou eu. Olho para Betty e fico imaginando a beleza que ela se tornou, ela deve ter muitos pretendentes. Oh, você é um brincalhão, meu filho, disse a mãe com um sorriso. O tempo estava passando lentamente e Harry estava sentado em casa quando seu celular tocou. O homem olhou o número e ficou surpreso ao ver que era um investigador ligando para ele. Harry atendeu e ouviu que a pessoa que estava ligando o convidava para ir à delegacia de polícia amanhã para uma conversa interessante. Harry perguntou sobre o que seria a conversa, mas Max riu e prometeu contar a ele tudo o que fosse interessante quando o encontrasse. Harry ficou intrigado e mal podia esperar até amanhã para descobrir o motivo pelo qual havia sido convocado para a delegacia. E aqui está ele, já sentado na sala do investigador e olhando com interesse para o policial. Max não incomodou o cara e disse: Seu caso está resolvido e, como prometi, vou lhe contar tudo sobre ele. Acho que você vai ficar curioso para saber. Estou ouvindo com atenção, você me intrigou ontem, disse o interlocutor. O investigador se sentou confortavelmente, serviu-se de um copo de água e bebeu de um só gole. E só então começou sua história. O fato é que você, como vítima, ainda se aproximava, enquanto você e seus pais se despediam na estação de ônibus. O trio de bandidos observou quando sua mãe lhe entregou uma sacola de dinheiro. Não é difícil adivinhar que se tratava de finanças, pois você imediatamente correu para escondê-las em uma bolsa. Os criminosos olharam para ela e adivinharam que você havia escondido o dinheiro. Um dos criminosos entrou no ônibus e depois foi para cima de você, onde brincou com sua dor de barriga. Você, como um cidadão decente, caiu na armadilha e, em seguida, telefonou para sua irmã, onde o criminoso informou aos cúmplices que você havia caído no truque. O criminoso observou de longe o carro de seus comparsas e repetiu o espetáculo que estava piorando. E então, como você me disse na época, tudo aconteceu como nos filmes de ação. Você viu o carro e pediu uma carona. Mas não vou recontar sua história, em geral eles lhe deram um golpe esmagador na cabeça e depois jogaram seu corpo em um barranco, depois de revistá-lo antes. Os invasores levaram sua bolsa com seus pertences pessoais e sua carteira. Em seguida, um dos bandidos viu uma corrente com uma cruz em seu pescoço, que ele imediatamente tirou e colocou em si mesmo. Finalmente, eles entraram em um carro e saíram da cena do crime. Depois de um tempo, o trio teve uma discussão. E era sobre dinheiro, mas não o seu, você não tinha muito. Pouco antes de atacá-lo, os invasores roubaram uma loja em um vilarejo vizinho e obtiveram um bom lucro. E foi esse lucro que provocou uma briga entre os cúmplices. Como resultado, um dos bandidos esfaqueou um dos cúmplices, e depois o segundo, e para cobrir seus rastros, ele encharcou o carro com gasolina e o incendiou. Portanto, o homem com a cruz estava no compartimento de passageiros do carro. E aquele que incendiou o carro pegou sua bolsa, tirou as finanças e seu passaporte. E então ele jogou a bolsa não muito longe do carro. Sua mãe o reconheceu pelo caderno, a foto e a cruz.
Espere, mas como você encontrou o terceiro bandido que fez tudo isso? Perguntou Harry, que estava atônito com a facilidade com que havia sido enganado pelos criminosos. Max sorriu e pediu ao seu interlocutor que não o interrompesse durante a narrativa. Harry, constrangido com as palavras do investigador, pediu desculpas e pediu para continuar a história. O policial apoiou as mãos sobre a mesa e, com uma expressão importante no rosto, continuou a falar. Depois que o criminoso incendiou o carro, ele tentou se perder em outra cidade e não conseguimos encontrá-lo porque havia muito poucas pistas. E então sua ressurreição inesperada e sua história. Naturalmente, surgiu imediatamente a pergunta sobre quem estava enterrado em seu lugar, e foi por isso que fizemos a exumação. Espere, disse Harry com entusiasmo, depois continuou falando rapidamente. Por que vocês não fizeram isso antes? Havia outro corpo no carro, entendo que minha mãe me identificou erroneamente, mas a outra pessoa não foi identificada. Você é muito meticuloso. Eu lhe disse para não interromper. Todos nós cometemos erros. Portanto, continuarei com sua permissão. Em geral, em vez de enterrar um bandido, nossos especialistas determinaram que o segundo homem no carro também era um criminoso. E uma investigação mais aprofundada começou a estudar seus casos, e de repente, chegou ao terceiro participante do crime, mas não revelarei os cartões para vocês. Assim que o intruso foi pego, como dizem, ele foi pressionado contra a parede. Aqui ele contou sobre o roubo da loja, o ataque a você, bem como o assassinato de seus cúmplices e a queima do carro. Agora temos uma confissão por escrito e um julgamento pela frente. E esse bandido receberá a medida completa por todas as atrocidades cometidas. Max terminou alegremente a narração e imediatamente, com uma cara séria, disse: E para que o futuro cidadão fique atento, é necessário se reunir em casa, e não na frente do ônibus para esconder dinheiro à vista de todos. Se você não tivesse sacudido o envelope, isso não teria acontecido com você. Harry só queria contar ao investigador sobre as falhas da investigação. Ele poderia ter sido excluído e sua mãe teria encontrado o filho mais cedo, pois sabia que ele não estava no carro. Mas o homem não fez isso, ele guardou esses pensamentos para si mesmo e disse em voz alta: Bem, obrigado por seu trabalho, e então saiu do escritório de Max. Em casa, Harry contou à família sobre sua conversa com o investigador. Leslie apertou suas mãos e lamentou que a culpa era toda dele. O filho abraçou a mãe e lhe disse que não era culpa dela, e acrescentou: Mesmo depois de me enterrar, você estava inconscientemente esperando por mim o tempo todo. Não foi à toa que você me colocou em uma cadeira em todas as comemorações, e você viu que eu voltei. Não se culpe, minha querida. Vamos tomar um chá nesta ocasião. Afinal de contas, o culpado foi encontrado e será punido de acordo com a lei. Passaram-se alguns anos, e durante todo esse tempo, Harry visitava Ariana com frequência e também telefonava para ela. E logo um homem chegou em casa com uma garota muito bonita, que ele apresentou aos pais como sua namorada. Leslie ficou encantada com a escolhida de seu filho e apenas murmurou: Agora vocês jovens devem agradar a mim e ao meu pai com netos e ficaremos ainda mais felizes. Depois dessas palavras a campainha tocou, Betty correu para abri-la. Depois de alguns minutos, ela entrou na sala de estar com um jovem, e então a garota disse misteriosamente: Meus queridos pais, há mais boas notícias para vocês hoje. Meu noivo veio pedir que vocês se casem com ele. E esperamos muito a sua bênção, embora não possa nos recusar, pois fui mais rápida do que meu irmão e lhe darei uma neta ou um neto. Os pais se entreolharam perplexos, e Leslie olhou para a filha. E, no mesmo momento, a risada ensurdecedora de Harry soou. O casal agora olhava para o filho de forma incompreensível e, assim que ele parou de rir, disse: Muito bem, Betty, você superou seu irmão, e você disse que compartilha tudo comigo, e essas notícias são silenciosas. Eu lhe dou 5 pontos, você é uma pessoa inteligente, você coloca qualquer um sob seu cinto. Eu sempre lhe conto tudo. Acabei de descobrir hoje que estou grávida. E tenho uma proposta para você, e vamos nos inscrever juntos no cartório para comemorar o casamento com um grande dia. Seria mais divertido e mais econômico.
Vocês acham que vale a pena discutir minha proposta ou a apoiam unanimemente? Depois de todas essas declarações, os pais sorriram e repreenderam gentilmente as crianças. E então Leslie se dirigiu a todos os jovens. Hoje vocês colocaram a mim e ao meu pai diante do fato, mas não a saída, se vocês encontraram suas almas gêmeas. Papai e eu só podemos dizer a vocês amor e conselhos para vocês. E gostaria de acrescentar que gostei da proposta da Betty, e Harry, você precisa conversar com sua irmã, para que sua futura esposa possa me dizer este ano que ela também está em uma posição interessante. Ah, e quase me esqueci de dizer para você ligar para a Ariana e contar o que tem feito. Ela pode repreendê-lo com mais força do que seu pai e eu repreendemos. A propósito, falei com ela hoje e ela virá nos visitar assim que possível. E, de repente, o noivo de Betty fez uma pergunta. Desculpe-me, mas quem é a Ariana? Betty havia me falado sobre você, mas não sobre essa mulher. Betty olhou para o irmão e pediu permissão para responder. Harry sorriu e assentiu com a cabeça. A garota se virou para o noivo e disse: Essa mulher salvou a vida do meu irmão. Somos eternamente gratos a ela e, por isso, junto com Harry, a consideramos nossa segunda mãe. E nossos pais sabem disso e nos apoiam. Portanto, vocês também, nossas outras metades, terão que encontrar outra mãe e de jeito nenhum. Depois da declaração de Betty, todos riram. Leslie abraçou cada uma delas e as convidou para tomar chá à mesa. Enquanto tomavam a bebida aromática, a campainha tocou novamente. Betty olhou em volta com surpresa e disse: Não estou esperando mais ninguém hoje. Vou abrir a porta. Alguns momentos depois, todos ouviram o grito de alegria de Betty. Todos correram imediatamente para o corredor, onde viram Betty abraçando Ariana. Leslie olhou para a mulher intrigada e disse: Você disse que estava se arrumando e já está aqui? Não, hoje é um dia de surpresas. Devo ter perdido alguma coisa. Diga-me o que mais aconteceu além de aparecer na porta. Espere, acho que tenho uma ideia. Vejo novos rostos e acho que são as futuras almas gêmeas de nossos filhos. Estou certa ou errada? Disse Ariana, sorrindo alegremente. Claro que você está certa. Como posso esconder algo de você? Você deve ter sentido que uma grande mudança estava chegando, por isso apareceu tão de repente. Mas há algo que você ainda não sabe. Ou seja, que Betty me ultrapassou e está em uma posição muito interessante. Mas minha noiva e eu garantimos a vocês, nossos pais, que em um futuro próximo também anunciaremos a chegada de um herdeiro, disse Harry alegremente, abraçando Ariana. Logo houve 2 casamentos com a presença de muitas pessoas. Os recém-casados sorriram alegremente para suas caras metades e aceitaram as felicitações dos presentes. Após o casamento, ficou decidido que Harry e sua esposa se mudariam para a casa dele, pois ele terminaria seus estudos com Ariana, e Betty e seu marido ficariam com Leslie. E mesmo depois de algum tempo, Betty deu à luz uma filha, a quem deu o nome da mãe, Leslie. E Harry e sua esposa mantiveram a promessa e tiveram um menino, que batizaram com o nome do avô, Anthony.